Esse aqui eu acho que provavelmente vai ser o maior vídeo do canal até agora, eu acho. Qual que é a ideia? Esse livro aqui, né? Livro Calma, aparentemente é um dos melhores livros que eu já li. Esse ano com certeza, porque eu não li nada esse ano. Mas a base do livro, como dito no vídeo de introdução, ele é dividido em 4 capítulos. O capítulo 1 se trata de relacionamento, 2 de os outros, 3 de trabalho e 4 de as formas da calma. Então, qual que é a minha ideia? Nossa, eu tô um pouco ansioso. É estranho que o livro é sobre calma e eu li ele justamente por causa da ansiedade. Mas, beleza. A ansiedade ela não é necessariamente ruim, né? Porque é igual. Eu julgo que isso daqui é importante, por isso eu tô ansioso para fazer e entregar algo minimamente à altura. Mas beleza, a ideia é pegar um capítulo por vídeo. E o primeiro capítulo é sobre relacionamentos. Os subtópicos, de novo, são expectativas românticas, a falta de glamour da rotina, a inquietação do sexo e os pontos fracos dos pontos fortes. Cara, eu me senti o Bolsonaro lendo esse livro depois do encontro dele com Adélio Bispo, porque basicamente algumas páginas era como se fosse literalmente uma facada no meu bucho. E desculpa essa piada horrível, mas é isso, pô. Então, enquanto eu lia ele, me veio alguns insights, né, de temas que não são complementares indiretos ao livro, então também vou comentar eles. E tem uma crítica, pô, não é uma crítica porque eu não sou uma pessoa que está na altura de fazer uma crítica, mas que livros novos, eles enchem muita linguiça, saca? Então, sei lá, o livro tem 400 páginas quando claramente poderia ser respondido no e-mail. Então, esse livro ele não é tão diferente. Mas os insights dele, embora sejam repetidos, né, eu considerei interessante. Não é uma leitura chata de você, cara, eu já entendi, não repete, já entendi, não repete. Embora tenha isso em algumas páginas, mas na maioria é uma leitura fácil e satisfatória. Então, vou ir aqui já do capítulo 1. Né? Capítulo 1. Expectativas românticas. A fantasia central, por trás de toda inquietação e angústia dos relacionamentos, é encontrar alguém com quem possamos ser felizes. Pulando, eu sempre vou pular só para os tópicos que eu já marquei, né? Porque o resto eu acho que é um pouco de encheção de linguiça. Porém, eu recomendo fortemente o livro. Em nenhuma outra circunstância tendemos a nos comportar tão mal quanto em nossos relacionamentos. Neles nos tornamos pessoas que nossos amigos mal reconheceriam. Depositamos grandes expectativas, grandes esperanças nos relacionamentos, mas na prática parece que essas relações foram projetadas especialmente para aumentar nossa inquietação. Um dos pontos aqui tocados é que na questão que vai ser tocado mais na frente dele, é que você não consegue. Aqui no caso é a questão do Jung, não é citada no livro. Que é tipo assim, cara, existe a questão da persona e da sombra. Eu tô falando um pouco adiantado, porque isso eu já ia citar mais à frente. Mas é tipo assim, pô, existe uma persona que você é para as outras pessoas, sendo que você tem uma sombra que é aquilo também é você, entende? Então, num relacionamento, você acaba meio que lidando com os dois. Então, por existir essa quebra, existe ali um desentendimento. Porque você espera algo daquela pessoa, só que você se apaixonou, em aspas, pela persona dela, pela pessoa pública dela, entende? E aquilo que está oculto, quando ele é mostrado para você e confrontado, você tende meio que a repulsar aquilo. Aí tem toda uma questão aí que é tipo, você meio que se apaixona pela sua sombra, alguma coisa assim, mas aí já é um pouco mais avançado e não arriscaria eu explicar. Uma característica fundamental do funcionamento da mente é o fato de que esse analfabeto é horrível. Uma característica fundamental do funcionamento da mente é o fato de o tempo todo criarmos expectativas sobre como as coisas vão acontecer.
Quase sem notar nossas tendências, construímos um roteiro de como o futuro deve se desenrolar. Essas expectativas não têm nada de inocentes e se tornam o parâmetro segundo o qual julgamos tudo que vai acontecer. Não achamos algo terrível ou fantástico em si, mas em relação às noções de normalidade que secretamente construímos em algum lugar da consciência. Assim, acabamos cometendo uma enorme injustiça com as reais condições de nossas vidas. Aqui, fazendo um adendo, o que acaba acontecendo? Pô, cara, na verdade eu vou citar isso mais à frente, então eu vou continuar a leitura. Nós somos levados a ataque de iras e fúria em situações que contrariam o que esperamos. Não gritamos sempre que algo dá errado, apenas quando dá errado, sem que esperamos. Ele dá um exemplo, ou ela, o livro ele é escrito por um instituto, então não tem como saber, que seria tipo assim, você não fica com raiva se amanhã você acha que vai ter sol e chove, porque não é algo que está necessariamente ligado a você, entende? Então, por você observar isso, você fala, cara, não tem por que eu ficar estressado com isso, entende? Tipo, a maioria das pessoas não se estressaria com isso. Só que quando você quer sair da sua casa e você não acha a chave, que você sabe, não, a chave deveria estar ali, isso te dá um estresse. Por quê? Porque é algo que na sua teoria deveria estar sob seu controle. Por isso não está no seu controle, isso acaba despertando seu ódio, entende? Então é disso que ele fala. Basicamente, num relacionamento, você acha que você deveria ser capaz de ter aquilo em controle. Como você não tem, isso te irrita, entende? E com outra pessoa também. Pulando, né? Você fica morto de raiva porque, em algum local da sua mente, tem uma fé perigosa no mundo em que as chaves do carro simplesmente nunca somem. Cada uma das nossas esperanças, formada inocente e misteriosamente, se abre para uma vasta possibilidade de sofrimento. Ou seja, cara, eu deveria estar com o computador ligado, eu poderia buscar citações estoicas. Mas o estoicismo, em partes, ele trata dessa questão de você sofrer por aquilo que não está no teu controle, saca? Que isso é burrice. Por quê? Porque não é algo que te é possível ser alterado. Recentemente eu descobri que tem um erro nessa filosofia nesse sentido, porque o Akin, ele deu essa citação que é tipo assim, cara, infelizmente as suas emoções também não são controladas. Isso meio que me destruiu, cara, eu tô até uau. As suas emoções, embora elas estejam dentro de você, elas não são totalmente controladas. Tem até um dado que fala que, sei lá, 40% do que você pode alterar. O outro é tipo a infância e o meio que você vive. Então isso você não pode alterar, sacou? Tem essa questão também. Seguindo, nos relacionamentos românticos, temos a criar o hábito de termos expectativas mais altas. Deixa eu ver se dá para comentar isso. Melhor pular. Apesar de todos os obstáculos, acreditamos que existe alguém por aí, a pessoa certa, com quem tudo dará certo, com quem poderemos desnudar a alma e terminar os nossos dias em profunda satisfação. Não estamos sonhando, só estamos relembrando. Essa introdução de parágrafo me deixou um pouco surpreso, porque me fez lembrar de um mito, que é tipo assim, tudo que você tem acesso, tipo, você tem acesso a todas as informações. Quando você aprende algo, você só está relembrando algo que o seu eu celeste já sabia. Então, ele falar que você não está sonhando, só está relembrando, poderia estar ligado a isso, que é tipo assim, você sabe que aquilo é o correto, só que não é algo que você já teve acesso. Então você só está relembrando disso. Mas como esse livro não é um livro esotérico, ele não está tocando nesse sentido, que seria você estar relembrando algo dos primórdios da humanidade. Desculpa, do primórdio do universo. Seria você antes de você existir. Seria um pouco por aí. Mas não é disso que ele está falando, eu acho. Pulando algumas páginas.
O mais estranho é que, apesar de todos os relacionamentos insatisfeitos que possamos ter vivido, nos recusamos a abandonar essa esperança. Ele fala aqui também na questão de que, tipo assim, por mais que você tenha uma expectativa e ela não seja cumprida, e você saia de um relacionamento e entre em outro, e essa expectativa não seja cumprida, e você saia de um relacionamento e entre outro, e essa expectativa não seja cumprida, você ainda se acha merecedor daquele relacionamento ideal. Um mito que a gente pode fazer alusão a isso é o mito, acho que vai esse livro bem aqui, ó. É o mito do andrógeno, que seria o quê? Seria um mito de Platão, né? Que no início existia um ser que ele era a união do masculino com o feminino. Eles eram um só. E os deuses temiam que esse ser os destruísse, porque a união desse ser era um ser que tinha 2 cabeças, 4 pernas e 4 braços. A união desse ser era capaz de destruir os deuses. Então os deuses, eles dividiram esse ser em 2. Então ficou o polo masculino e o polo feminino. E por toda a eternidade você vai sair por aí buscando a completude disso do teu outro lado, né? Aí aqui a gente entra em toda a questão de, sei lá, yin yang. Tem outras culturas também que tratam dessa questão do sol e lua, né, alto e baixo, sempre nessa dualidade de opostos. Então aqui tem um pouco disso, do mito do andrógeno, que seria, embora você nunca tenha tido acesso àquilo, você se acha merecedor, saca? Tipo assim, pô, cara, tá, todo relacionamento que eu entrei não deu certo, teve os mesmos problemas e, tipo assim, tem algo em mim que fala que eu mereço o relacionamento perfeito e ideal, tá? Mas de onde veio isso? Na teoria e na filosofia a gente pode recorrer ao mito do andrógeno para explicar isso. Você está em busca da tua alma gêmea, sacou? Que seria a união dessas almas. Então a alma gêmea, se é gêmea era 2, então era uma alma só que é dividida em 2 corpos. Por aí vai, né? Deixa eu ver aqui. Pulando uma parte aqui. E antes de darmos conta, já estamos outras vezes prontos a nos oferecer nossas elevadas e... Tá. Eu vou ler todo o contexto para poder explicar melhor. Seguindo. A experiência parece ser incapaz de abalar nossas expectativas. Sempre que fracassamos, insistimos em atribuir nosso insucesso à pessoa com quem estamos. Ou seja, se você terminou seu relacionamento, claramente o problema é da outra pessoa. A outra pessoa que estava errada, não você. Localizamos o problema. Tudo era culpa dos estranhos hábitos ou do ou da ex, de sua recusa de crescer da forma com que lhes mandamos fazer. Sabemos ser punidos com nossos ex, mas nos recusamos a culpar o amor próprio. Colocamos a responsabilidade em tudo, menos nas nossas ideias sobre o amor. E antes de nos darmos conta, já estamos outras vezes pronto a oferecer nossas elevadas e problemáticas expectativas a um novo parceiro. Aqui entra um outro mito, né? Que é o mito da quimera. Pô, Gabriel, como assim quimera, amor, parceiro? Isso daqui, pô, vem de uma visão um pouco red pill. Então, se você não sabe o que é isso, não busca saber. Quando você está num relacionamento e você tem essas expectativas criadas, e você termina, né? Você pega as características melhores daquele parceiro e vai buscar isso em outro. Interessante. Pô, Gabriel, faz sentido? Você terminou outro relacionamento. Você vai pegar as expectativas desse parceiro e do outro e buscar numa terceira, e num quarto, e num quinto, e num sexto, entendeu? Então, o que você acaba criando? Você inconscientemente, porque isso não é, tipo, você não pega um papel e vai anotando, você cria uma expectativa tão alta que é incapaz que alguém humano supra aquilo, entende? Então, até um dos problemas de uma pessoa ter muitos relacionamentos, que ela acaba criando meio que uma quimera muito grande de como deve ser a pessoa ideal, sacou? Com o passar do tempo, isso daí, as suas opções vão meio que sumindo, então você meio que é forçada pelo meio a não selecionar isso. Só que isso te dá meio que uma sensação de vazio, porque você tem o eu ideal, que é aquela pessoa que você desejava, com base nos relacionamentos que você entrou, que você fez uma quimera, que é o que seria a quimera? Seria a mistura de vários animais em um só.
cabeça de tigre, perna de zebra, rabo de cavalo e por aí vai, sacou? Você pega isso e tenta aplicar a alguém e você não acha essa pessoa. Então, qualquer pessoa que não for essa, que está acima no eu ideal, ela nunca vai ser capaz de suprir, saca? Tem esse problema também, que eu não lembro de ver alguém comentar. Interessante. Quando enfrentamos dificuldades nos relacionamentos, a tendência nunca é culpar nossas ideias sobre amor. Em vez disso, localizamos o problema e nos concentramos nos defeitos específicos do parceiro que contrariam nossas expectativas românticas. Porém, preservamos a crença de que alguém, em algum lugar, estará à altura das esperanças do amor. Aqui agarramos. Aqui o autor concorda comigo, né? Raramente somos mais desprezíveis do que pessoas com quem queremos dividir a vida. Só um segundo. Novamente aqui, né, seguindo, ele continua. No trabalho e entre os amigos somos sempre gentis e educados, mas quando estamos com a pessoa amada, aquela entre toda a população do planeta com quem assumimos o maior compromisso, aqui está em nosso testamento, tem direito a nossas posses, mostramos um mau humor do qual os outros nem imaginam que somos capazes. Aqui, eu não vou ousar explicar algo que eu não sei de forma transmissível, mas novamente tem o conceito de persona e sombra. Eu vou colocar um vídeo aqui do canal Conhecimentos da Humanidade, se eu lembrar, vai estar na descrição, que ele trata dessa questão, que é basicamente o quê? Tem essa persona, que é aquilo que você é para os outros. O Olavo, ele descreve, acho que são 4 eus que existem. Eu não lembro os 4 nem a explicação, mas eu sei que se você for lá à vista, você sabe disso. Então, só estou mostrando que eu também sei. Esse conceito da persona e da sombra. A persona é aquilo que você é para os outros. A sombra é aquilo que está meio que introjetado em você, entende? Só que, quando você está no relacionamento, não tem como você manter sua persona. Porque a persona, ela exige um gasto energético muito grande, sacou? Então, exemplo, quando você está com seus amigos, você pode colocar um pouco da tua sombra ali naquele grupo, sacou? Mas você não pode colocar toda, entendeu? Tipo, embora tenha uma persona ali, e com o teu amigo você tem mais liberdade, então ali você pode colocar um pouco do seu eu mais obscuro. Só que você também não vaza tudo isso ali. Quando você está com teu parceiro, quando você mora com ele, é impossível que você consiga esconder a tua sombra o tempo todo. Em algum momento ela vai vazar, sacou? Então, sei lá, você é uma pessoa amorosa, mas a tua sombra, ela tende à violência. Então, em algum momento tu vai gritar, tu vai estourar com a pessoa, sacou? Não tô falando de história de agressão, tô falando de história no sentido de uma raiva impulsiva, entende? Então é isso, pô. Basicamente, é impossível que você seja capaz de manter essa pessoa pública para a pessoa que você está. Aí ainda entra na questão da masculinidade e feminilidade, né? Que é o ânimos e ânima e ânimos, né? Do Jung também. Então eu vou colocar o vídeo do ânima e ânimos e do persona e sombra aí, para vocês terem um pouco da noção. Mas eu acho que foram os dois conceitos que me ajudaram a entender esse problema. Não somos especialmente malvados nem estranhos. São as nossas expectativas que tornam tão complicado viver com a gente. A pessoa que amamos tem um poder... Cara, essa frase é muito forte. A pessoa que amamos tem um poder inigualável de nos levar à fúria, porque não há ninguém que esperamos mais. Basicamente, por haver uma expectativa ali, a expectativa ela é a mãe do sofrimento, nesse sentido. Quanto mais expectativa você coloca em algo, mais sofrimento aquilo te trará caso não ocorra. E menos prazer terá se ocorrer. Cara, isso... Agora, entrando num ponto de vista pessoal, acabou acontecendo uma coisa que eu tinha uma expectativa muito alta que acontecesse e não aconteceu. E a frustração e a
fúria, não no sentido de raiva, mas de ter esperado demais aquilo, é algo indescritível, saca? E estranhamente aconteceu algo que eu queria muito, porém não trouxe tanto prazer. Isso é foda. Isso é foda. Porque quanto mais expectativa você tem, se você tem muita expectativa, você meio que considera que aquilo é uma obrigação que ocorra. Beleza. Se ocorrer, ocorreu uma obrigação. Zero prazer. Se não ocorrer, não ocorreu algo que deveria acontecer. Esse ponto é foda. Aí aqui ele cita alguns, né? Deixa eu ver. Nossos maiores arrependimentos: xingar o outro no carro, gritar, zombar de seus modos, são os subprodutos horripilantes de algo que, por fora, parece muito inocente. As expectativas, o elemento mais inflamável e perigoso de qualquer relacionamento. Então, o que vai terminar com um relacionamento provavelmente é a expectativa que você tem quanto ao outro. Então, sei lá, você tem a expectativa que ele seja o quê? Que ele seja religioso? Então, qualquer atitude dele não religiosa, você vai meio que repudiar. Você espera que ele seja engraçado? Qualquer atitude dele que não condiza com isso, você vai desprezar. E por aí vai. Então, quanto mais expectativa num modo de agir ideal você tiver, mais frustrante vai ser a pessoa não conseguir te entregar aquilo. E na maioria dos casos, é porque ela nem sabe que ela tem que te entregar aquilo. Esse é um ponto. Mas beleza. Um modo de nos acalmar é adotar a filosofia que, a princípio, parece nociva no amor, o pessimismo. Estamos acostumados a ver essa qualidade com os maus olhos, pois ela cheira a resignação e cinismo. Parece ser inimiga da afeição, mas no amor são exatamente as expectativas que põem em risco tudo o que mais desejamos. Deixa eu ver aqui se pulando uma parte, né? Só um segundo, eu vou pular uma parte muito grande. Tá, beleza. Um ponto que o autor ou a autora cita é na questão de incompreensões. Em todo relacionamento sempre vai haver uma incompreensão. Por quê? Porque você é um ser complexo e você está lidando com um ser complexo. Então, não é tudo que você vai falar que a pessoa vai entender da forma que você falou. Então, existe o que você diz, o que outra pessoa diz e a verdade. Eu descobri, isso daqui é muito comunista, mas foda-se. A definição de valor é tipo assim, imagina o valor de isso daqui e o valor disso daqui. Isso daqui seria, um litro d'água e isso daqui é um caderno. Valor não é nem isso, é uma terceira coisa. Deu pra pegar? Então, tipo, porra, cara, esse exemplo eu acho que estragou o vídeo. Quando você vai comprar uma coisa, você não está trocando um produto pelo outro. Você está usando uma terceira coisa, que seria a definição de valor para os comunistas. Isso seria mais ou menos uma forma de você ver essa incongruência, sacou? Tipo assim, existe você, o que você está falando, o que a outra pessoa disse, e essa coisa que é meio, que está acima dos dois. Não sei se deu para pegar muito bem, eu acho que não. Acho que eu caguei o vídeo aqui, pô. Porra, caguei aqui o vídeo. Apenas vamos supor que será improvável encontrar alguém que você esteja em sintonia em todas as questões importantes. A ideia é que um bom relacionamento envolva forte concordância no que diz respeito às questões principais e que, numa série de outras áreas, haja atitudes e ideias diametralmente divergentes. Então, tipo assim, você tem que escolher qual é os pontos que para você é extremamente importante num relacionamento, entendeu? Então, tipo assim, você pode falar, olha, cara, sei lá, eu tô buscando uma vida religiosa, então
para mim, eu preciso de alguém que esteja buscando essa vida religiosa. Tá, é um ponto. É um ponto central na tua vida. Se a tua vida está sendo voltada para isso, tu precisa de uma pessoa que esteja voltada para isso. Mas beleza. Aí tu fala, e essa pessoa, ela tem que, a cor favorita dela ser azul, ela tem que ter 1,64 m exatos. Ela precisa gostar do refrigerante Dolly. Entende? Tipo assim, tá, cara, beleza. Tem esse ponto central seu aí, que seria a questão da religião, e você vai julgar os periféricos da mesma forma que você julga o central, sacou? Tipo, tá, existem vários pontos que são centrais. Igual, sei lá, você é cristão e outra pessoa é comunista. Pô, cara, não vai bater tão bem, sacou? Mas, tipo assim, existem esses pontos que, embora não sejam o foco de uma relação, sem a continuidade deles, não é continuidade, a união deles, né, de vocês dois concordarem nele, a relação em uma hora ou outra ela vai desgastar, porque vocês vão ter opiniões extremamente divergentes e os dois consideram aquilo extremamente importante e irreconciliável, sacou? Tem esse ponto também. Ele também fala aqui da questão de que às vezes a outra pessoa também vai ter preocupações que não tem nada a ver com você. Então, sei lá, pô, um exemplo vai. Eu curto jogar bola e eu curto, infelizmente, eu sou botafoguense. Então, às vezes, eu tô minimamente preocupado com o meu time, pô, sacou? Então, quando o Botafogo perde, eu fico triste por uma, 2 horas, sacou? Então, naquele momento que eu estiver triste, eu não tô triste por nada sério, sacou? Não tem nada a ver com a pessoa. Então, sei lá, talvez naquelas 1 hora, eu não queira falar com ela, sacou? Por quê? Velho, meu time perdeu. Entendeu? Tipo, não tem nada a ver com ela. Tem isso também. Na questão de, tipo assim, aconteceu algum fator no teu trabalho e você tá um pouco estressado por isso. É um estresse que nada tem a ver com ela. Sacou? Então, às vezes, esses desentendimentos vão se dar aqui. Que é a outra pessoa achar que qualquer mudança mínima de atitude em relação a ela é exclusivamente por ela, entende? Sendo que existe enormes outros fatores. Ele começa a dar alguns exemplos, né? Que é tipo, como você pode minimizar esse problema. Tá, o primeiro, o ser amado não é a mesma pessoa que nós. Ela pode estar num espírito diferente do nosso, estar preparando para dormir quando queremos sair, ter uma opinião contrária a um filme ou não simpatizar com alguma ideia que nos parece fundamental. Então é sempre entender que esse relacionamento não é sobre... Eu acho que é o Jordan Peterson que fala isso, que o relacionamento não é sobre os pais, é sobre os filhos. Tá, não vou usar essa frase específica, mas não é nem sobre só você, nem sobre só ela. É essa terceira coisa, esse valor que está fora dos dois, entende? O início não indica o que virá pela frente. Quando duas pessoas permanecem juntas, é inevitável que encontre áreas de divergência. Longe de ser a prova de que o amor está fracassando, o mapeamento das zonas de discordância é um sinal de que o amor prosperou e os dois estão passando pelo terreno da fantasia instável para o da realidade baseada na realidade de bases nobres e sólidas. Aqui, de novo, a gente entra no conceito de persona e sombra, que é aquilo que você é e aquilo que você aparenta ser. Então, quando você está no relacionamento, você meio que está sempre no começo, você está com a persona dela ali, que é o eu social dela. E quanto mais tempo você passa com ela, mais ela começa a te mostrar essa sombra dela. Pode ser boa ou não. Na maioria dos casos, não é tão boa, né? Porque senão ela não esconderia. Cara, essa frase aqui, essa daqui me pegou. A infância de ninguém foi normal. Uau. Só um segundo. Vou beber água, porque eu também sou gente. A infância de ninguém foi normal. Algumas piores, outras melhores, mas a infância de ninguém foi normal.
Por mais bem intencionados que tenham sido os pais, ninguém teve uma infância normal, no sentido de um conjunto de experiências que deixou a pessoa completamente preparada, pronta a reagir de forma apropriada às dificuldades, capaz de superar desafios, disposta a ter um ponto de vista confiante sobre os acontecimentos e capaz de se amar sem engenhosamente sabotar a relação com a qual afirma estar comprometida. É claro que essa criatura é uma possibilidade teórica, mas é muito improvável que ela cruze nosso caminho. Em vez disso, nos deparamos com pessoas deformadas por dinâmicas que nem elas entendem direito e sobre as quais elas não podem nos avisar. Talvez tenham a tendência a ficar furiosas sem aparente razão. Talvez nossas famílias evoquem traumas nela, tornando-a incapaz de demonstrar o mínimo de educação diante dos nossos parentes. Talvez um pai severo que tenha deixado para sempre desconfiada de toda autoridade, ou uma mãe exageradamente permissiva que as tenha tornado resistente demais a qualquer tipo de crítica. Pode ser que sejam incapazes de ficar um tempo sozinhas ou que tenham a dolorosa tendência de ir ler no quarto, a menor tendência de tensão. Corremos o risco de reagir muito mal à descoberta dessas distorções e interpretá-las como provas que tivemos um azar espantoso. Tudo o que conseguimos ver com precisão maníaca são as falhas do parceiro. Então, acho que isso daqui é bem autoexplicativo, né? Eu não lembro quem é o corno que fala, você é você e suas circunstâncias. Então, tem que entender que qualquer tipo de trauma ou coisa boa que aconteceu com aquela pessoa é aquele mar de circunstâncias que a fez chegar naquela personalidade ali, entende? E algumas ela não tem conhecimento, pô, sacou? Então, exemplo, eu acho legal demais estudar sobre política e algumas coisas aí mais densas. Eu entendo que 99,9999999% das pessoas não consegue ver grandeza nisso, sacou? Só que, embora elas não estudem isso, as influências causadas por essas coisas também implicam na vida delas, entende? E elas não têm acesso a essa informação, então elas acham que aquilo é só uma coincidência, sendo que é algo arquitetado. Não sei se deu para pegar muito bem. O que eu tô querendo dizer? É tipo assim, você não sabe tudo aquilo que te trouxe a ser o que você é hoje. Houve influências externas. Ou, sei lá, você entendeu alguma ideia errado e isso entrou na tua mente e você não consegue mais ver a vida sem ser daquela perspectiva. Espera aí que eu vou tentar lembrar qual que é o termo da palavra. Caraca, vou pausar o vídeo aqui até lembrar. Eu acho que a palavra é ideologia. Que seria o quê? Se eu tiver correto, se eu não tiver correto vai estar na descrição. Ideologia é como se fosse um óculos que você coloca na tua cara para você ver a realidade, entende? Então, sem isso, você não é capaz de entender aquilo que está acontecendo à tua volta. Então, você tem que imaginar que qualquer coisa que aconteceu com aquela pessoa, mesmo na infância, contribuiu para a ideologia. Ideologia que eu não estou falando do ponto de vista político. Também estou, mas não só. Não é do ponto de vista político. Essa ideologia, que ela é o conjunto de experiências dela levou ela a ter, é a forma com que ela está vendo o mundo, entende? Então, acho que eu até me perdi. Se você não é capaz de entender isso, que essa visão e essas coisas que aconteceram com ela são o que formam ela, você vai sempre encontrar esses defeitos e julgar que esse defeito é tipo, meu Deus, essa pessoa é horrível porque ela tem isso, sacou? Sendo que, na verdade, todas as pessoas teriam um problema similar a esse. Só que, claro, poderia ser em outras áreas, mas elas teriam também.
Deixa eu ver aqui. Autenticidade versus boa maneira. O relacionamento deve ser um local onde cada um tem uma consciência da fragilidade do parceiro em certas questões e deliberadamente tem o cuidado de tratá-las com delicadeza. Essa é uma realização admirada e uma verdadeira expressão de amor. Isso daqui, pô, pra mim é um pouco foda. Igual, eu amo comédia. Pra mim não tem nenhum tema que eu não considere, tipo, digno de sátira. Beleza, nenhum. Porém, quando eu estou perto de alguém que eu tenho uma noção de algum trauma que ocorreu com ela, eu evito ao máximo usar daquilo como uma forma de sátira, sacou? É um pouco denso isso, mas tipo assim, não é por uma empatia quanto ao tema, é uma empatia quanto à pessoa. Não sei se deu pra pegar muito bem. Mas é basicamente isso, pô. E a gente volta aqui de novo nas questões que aconteceram com a pessoa. Se você sabe que aquele tema é um tema que o simples despertar dela ouvir algumas palavras vai despertar sentimentos negativos nela, e que você sabe que isso não é algo que você vai poder guiar ali para uma melhor resolução, você deve evitar, entendeu? Não por, tipo assim, isso daqui é um tema espinhento, não vou tocar porque política, pipipi, papapó. Não, pô, é tipo, se você tocar naquilo, você vai machucar essa pessoa, porque ela ainda não está pronta para lidar com aquele problema de uma forma que ela consiga entender que pode haver algo ali a ser explicado de uma outra visão. Não sei se deu para pegar. Ai, ai. A falta de glamour da rotina. Não somos cegos à ideia de que relacionamentos podem ser difíceis. A questão se resume a onde estão essas dificuldades. Beleza. Eu vou trazer um ponto aqui que eu não sei se vou explicar muito bem, que é um ponto que eu escutei faz uns 5 anos. Tipo assim, homem e mulher, tá? Porque a história ela é contada do ponto de vista de uma princesa. O relacionamento ele pode ser visto como uma princesa que está numa torre que é protegida por um monstro e que tem um príncipe que está indo resgatá-la, sacou? Então o que acaba acontecendo? A princesa ela vai fugir com esse príncipe e esse príncipe vai se tornar o dragão que vai aprisionar essa princesa em um castelo, que vai necessitar de um príncipe. Não sei se deu para pegar muito bem. Se você foge muito disso, você nunca vai construir um relacionamento duradouro, saca? Porque você vai sempre se ver preso. Então, você tá meio ali que na posição da princesa, que é tipo assim, eu preciso que chegue alguém para me salvar desse local terrível e desse monstro e desse castelo maldito que me aprisionou, que seria a ideia do relacionamento. Chega essa pessoa e você foge com ela, ou seja, você abandona esse relacionamento. E agora essa pessoa é o dragão que vai te aprisionar em um castelo que você vai esperar que chegue um príncipe. Essa explicação é muito foda. Talvez um dia eu explique ela melhor. Quanto mais prestigioso é um problema, mais ele atrai a paciência e o respeito necessário para solucioná-lo. Isso daqui eu achei uma explicação muito boa. Que é tipo assim, pô. Um exemplo. Deixa eu ver. A criação de um celular, por exemplo. Porra, cara. Exemplo horrível. Só um segundo. Vou usar o exemplo do livro. Podemos observar o benefício desse tipo de humildade no mundo da ciência. A descoberta do genoma humano foi corretamente considerada complicada. Portanto, quem se dedicou à tarefa abordou o trabalho com seriedade, persistência e bom humor. Era óbvio que a vitória não seria do dia para a noite. A capacidade de não entrar em pânico em situações difíceis se baseia em nossa consciência de que a dificuldade é legítima e esperada. Ajuda muito quando o problema que enfrentamos tem certo glamour. É isso que nos dá a energia necessária para lidar com aquele problema.
O que nos deixa desalentados são os problemas que nos incomodam e ao mesmo tempo parecem mesquinhos, triviais e indignos da atenção das pessoas. Sem querer, a falta da atenção à vida doméstica, da qual o romantismo é culpado, nos deixou desnecessariamente irritadiços diante da áspera realidade da vida conjugal. Deixa eu ver aqui. É o Gugu. Tem uma frase dele que fala que o relacionamento ele nunca termina por causa de uma coisa só. Ele é meio que como se fosse grãos de areia que vai incomodando, entende? Então vai chegar no momento que vai ser criada uma pilha de grãos de areia entre os dois e você não consegue mais ver o outro, de tantos pequenos problemas que tem ali. E são esses pequenos problemas que geram o divórcio, entende? Então é sempre pequenas coisas. Então, quando você não trata um problema, mesmo que pequeno, de uma forma séria, você só não me incomodou, eu só vou esquecer isso daí, isso vai meio que introjetando em você e você vai ficando com raiva da pessoa. Isso é muito foda. Salvo engano, tem estudos que comprovam isso, mas foda-se. O resmungão desistiu de explicar o que está errado ou o que precisa ser feito. Não se dedica mais a ser encantador e ao convencimento bem-humorado. Apenas insiste e controla, dá ordens ao invés de sugestão. Do mesmo modo, o evasivo desistiu de expor suas reclamações em termos sensatos. Simplesmente sai da sala, para de ouvir e contém a própria língua de um jeito nada produtivo. Nenhum dos dois lados consegue explicar as origens de sua dor e insatisfação. De novo, né, pô? Um exemplo, pô, eu não lembro quem que falou, mas tipo assim, a gente nunca dorme brigado, ou um casal, né? Por mais que isso seja muito idiota falando assim, tem que entender que, tipo, sei lá, imagina que você brigou com a tua esposa porque um dos dois deixou a toalha em cima da cama, toalha molhada em cima da cama. Se vocês não conversarem sobre aquilo, você fala, não, vou esquecer e dormir brigado, por exemplo, aquela raiva, ela vai continuar em você, sacou? Mas vai chegar no momento que você não vai lembrar por que aquela raiva tá ali. Você vai ficar só com sentimento. E da próxima vez que acontecer uma coisa semelhante, vai ser a raiva daquela coisa mais a raiva que você tinha guardado anteriormente. Então é sempre bom você conversar com outra pessoa. No mundo hipotético, claro, eu entendo a impossibilidade disso acontecer em alguns casos. Bora ver. Eu vou. Deixa eu ver. Esquece que é a última parte. Porra, velho. Essa daqui vai ser a última parte da primeira de 4 partes. Caraca, velho. Foda. Tornar as discordâncias legítimas. A longo prazo, os motivos mais estressantes de ansiedade doméstica costumam girar em torno de detalhes que parecem exagerados. Então, assim, um conselho comum para se ter um relacionamento mais calmo é simplesmente deixar de se preocupar com essas coisas. Não devemos ficar obcecados em detalhes, que é uma coisa que as pessoas falam, né? Só que o que acaba acontecendo? O próprio autor fala que o que a gente admira na arte são os detalhes. Então, o quadro da Mona Lisa, por exemplo. O que é admirável ali é a quantidade de detalhes. Tem um que é céu estrelado ou alguma coisa assim, que você fica abismado com a quantidade de detalhes que tem ali. Que é tipo, sei lá, o cara coloca exatamente a constelação em uma forma exata, tipo, reduzida, né, claro, de como ela é na vida real, como ele conseguiu fazer isso. Isso aqui é muito detalhista, sei lá, olha só como essa Capela Sistina foi feita, olha só a beleza dos detalhes, olha só, deixa eu ver aqui, aquele do quadro do Da Vinci, o Michelangelo, você vê, tipo, esse músculo esculpido em mármore. Esses detalhes, eles são extremamente importantes. O que você acha bonito numa obra de arte são esses detalhes. Nas artes, admitimos que as pequenas coisas têm denso significado.
Os detalhes domésticos parecem pequenos, mas transmitem ideias grandes e importantes. Ou seja, é possível você fazer um análogo disso com a questão do relacionamento, pô. Porque, tipo assim, por mais que você não veja aquilo como importantíssimo, aquilo é. Os engenheiros não gostam quando um detalhe mostra ser, na verdade, um grande problema, mas reconhecem que resolver as pequenas coisas é uma parte absolutamente legítima e importante da tarefa. As artes e a engenharia são âmbitos que coletivamente conseguimos reconhecer as importâncias dos pequenos detalhes. A dificuldade não prevista, desculpa, o que realmente causa pânico é a dificuldade não prevista e a exigência para a qual não fomos treinados ou que não estamos preparados para atender. Portanto, o caminho para um relacionamento mais calmo não é remover os pontos de conflito. Em vez disso, o importante é saber que eles vão surgir e exigirão muito tempo e muita reflexão para ser resolvidos. Ainda na questão de detalhe, ele dá um exemplo aqui que, tipo assim, imagina que existe um avião de 400 milhões de dólares, A380, que tem a capacidade de levar 300 passageiros de um continente para o outro. Esse é um avião, que ele vale 400 milhões de dólares. Ele é um avião extremamente bom, correto, né? Se ele tiver um problema no motor ou mesmo na roda de embarque, pode acontecer de um avião cair por esse pequeno detalhe, entende? Então, o que acontece? Quando você fala, por que o avião caiu? Ele teve um problema e vazou e acabou... esse pequeno problema gerou um outro problema que acabou fazendo com que o motor parasse e, sei lá, o outro motor não teve força suficiente para continuar voo e caiu. Então, o problema geral foi por causa desse pequeno detalhe. Quando você explica isso, a pessoa fala, faz sentido. Só que quando você vê esses pequenos detalhes no relacionamento e você não dá devida atenção, mesmo que isso vá gerar a queda daquele avião, você não dá devida importância, porque são só detalhes, sacou? Só um segundo. Portanto, o caminho para um relacionamento mais calmo não é resolver os pontos de conflito. Em vez disso, o importante é saber que eles vão surgir e que exigirão muito tempo e muita reflexão para serem resolvidos. O que idealmente aconteceria seria o reconhecimento conjunto desde os primeiros dias de que morar com alguém é uma das empreitadas mais difíceis que qualquer um de nós se dedicará. Não importa que as pessoas tentem realizar essa façanha o tempo todo. Isso não as torna mais fácil nem menos séria. Quando estamos adequadamente preparados e conscientes da dificuldade que vamos enfrentar, não deixamos de ter problemas, mas a nossa atitude em relação a ele muda. Não somos tão rápido em considerá-los mesquinhos. Levamos mais tempo até ficarmos irritados. Podemos passar horas discutindo com boa vontade e a melhor forma de limpar o banheiro ou administrar... Blá, blá, blá. Isso daqui é praticamente a conclusão, né? Falta mais algumas páginas. Mas esse trecho da importância dos detalhes, ele me pegou muito, porque eu nunca tinha parado para pensar na questão da queda do avião, saca? Porque, sei lá, o avião ele não tá voando, ele estoura os dois motores e cai. Tipo, não é isso que acontece. Tem uma série de pequenos detalhes ali que vai unindo a corrente, né, como o mito fala, até que o avião caia. Então, quando você fala que o avião caiu e você explica os pequenos detalhes que aconteceram, a conclusão é lógica. Você fala, pô, cara, é óbvio que o avião ia cair. Qualquer avião nessa situação ia cair. Só que quando você pega esses pequenos detalhes e leva para vida a dois, você fala, não, como assim, pô? Só isso? É só isso daí? Sacou? Você minimiza esses detalhes que serão o que vai fazer
que esse relacionamento finde. Subtópico 3, a inquietação do sexo. Deixa eu ver. Que tem umas partes aqui que não é tão... Há momentos fofos no início do relacionamento em que uma pessoa não consegue ter coragem para dizer à outra o quanto gosta dela. Em que uma adoraria tocar a mão da outra e encontrar em lugar em que sua vida, mas o medo da rejeição é tão intenso que ela hesita e titubeia. Nossa cultura tem muita simpatia por esse estágio desajeitado e vulnerável do amor. Aí pulando alguma parte aqui, né? Dentro da psique, a aceitação nunca é dada como certa. A reciprocidade nunca é garantida. Sempre pode haver novas ameaças reais ou imaginárias à integridade do amor. Aparentemente, o gatilho da insegurança pode ser minúsculo. Então a gente pode voltar na questão do detalhe. Só para dar a introdução aqui, né? Essa parte, velho, de tipo assim, há momentos fofos no início em que a pessoa não consegue dizer para outra a quantidade que ela gosta dela. É tipo, como assim, pô? Tipo, esse medo de demonstrar, ele tem total sentido com o medo de não ser gostado. Eles estão intimamente ligados. Porque se você tivesse a certeza da aceitação da outra pessoa, tu não teria problema em se atirar para ela. Mas, mesmo depois de passar anos com alguém, o medo de perder provas de que somos queridos pode ser uma barreira. Só que com mais uma complicação horrível. Agora supomos que essa ansiedade não deveria existir. Isso torna muito difícil reconhecer nossos sentimentos. Quanto mais transmiti-los de forma a criar a oportunidade de compreensão pela qual tanto ansiamos. Em vez de pedir essa confirmação de forma carinhosa e expor nossos anseios com um encanto, podemos mascarar nossa necessidade atrás de um comportamento brusco e simplesmente doloroso, que, com toda certeza, frustrará nossa meta. Em relacionamentos já estabelecidos, 3 sintomas tendem a aparecer quando o medo da rejeição é ocultado. O problema da rejeição é que ela te coloca numa posição de submisso perante aquilo. Se eu fosse muito chato, velho, eu ia pegar o livro do Nessan Alita, que ele cita disso, que é tipo assim, ou você é o amado, ou você está dando amor ou está recebendo. Tu nunca está numa terceira posição. Então o medo de demonstrar, ele está no medo de não ser correspondido. Então você meio que evita isso, o que acaba afastando os dois. Primeiro, nos distanciamos. Queremos nos aproximar do parceiro, mas temos tanto medo de não sermos queridos que o afastamos. Dizemos que estamos ocupados, fingimos estar pensando noutra coisa, insinuamos que a necessidade de afirmação seria coisa passando pela nossa cabeça. Em segundo lugar, nos tornamos controladores. Sentimos que o parceiro está escapando emocionalmente e reagimos tentando prendê-los. Tudo para evitar admitir: estou com medo de não ser importante para você. Não podemos forçar o outro a ser afetuoso ou generoso. Não podemos forçá-lo a nos querer. E talvez nem tenhamos pedido direito. Então tentemos controlar seu modo de agir. Ficamos histéricos e desagradáveis para o outro. Não parece possível que ainda o amemos. Mas a verdade é que o amamos sim. Só temos muito medo de que ele não nos ame. Então, meio que... Eu acho que isso daqui todo mundo já passou, né? Porque é aquele momento do relacionamento que você não sabe o quão você pode entregar para você não ficar numa posição de total submissão. Porque, querendo ou não, essa posição de submissão, em alguns sentidos, ela não é positiva. Porque quando a pessoa vê que você é totalmente dependente dela, isso pode meio que acabar com o interesse dela em você. Aí entra algumas questões, principalmente questão sociológica, que é um pouco chato de entrar,
E, sei lá, velho, o vídeo teria 3 horas se a gente entrasse nelas. Então, não vou tocá-las, mas elas existem. Então, embora o livro não toque nesse assunto, esse medo, ele é totalmente justificado. Espera eu beber um pouco d'água. Em terceiro lugar, nos tornamos maldosos. Como último recurso, mantemos nossa vulnerabilidade à distância, denegrindo a pessoa que nos escapa. Implicamos com suas fraquezas e nos queixamos de seus defeitos. Tudo para evitar fazer a pergunta que tanto nos perturba: será que ela ainda me ama? E mesmo assim, se esse comportamento grosseiro e deselegante pudesse ser compreendido pelo que verdadeiramente é, não se revelaria uma forma de rejeição, mas um apelo estranhamente distorcido, porém muito real, por ternura. A solução para todos esses problemas é normalizar uma imagem nova e mais precisa do modo de como as emoções funcionam, deixando claro que é saudável e maduro ser frágil e ter necessidade constante de afirmação, principalmente por questões sexuais. Teve um ponto que meio que me fez mudar de ideia na questão das emoções, foi uma entrevista com a Kim. Vou deixar ela na descrição também, que ele fala na questão evolutiva, né? Que é tipo assim, os seres humanos são um dos poucos seres que eles têm emoções. Então, o que acaba acontecendo? Se a gente evoluiu e essas emoções ainda existem, então existe algum motivo evolutivo que faz com que ter essas emoções seja algo bom. Por quê? Porque se essas emoções fossem algo que evitasse que a gente sobrevivesse, pessoas que não tinham emoção não teriam passado o gene para frente e elas não teriam mantido a genética delas. Não sei se deu para ficar um pouco claro. Mas qual que é o ponto? É tipo assim, se você tem uma emoção, aquela emoção em algum ponto ela pode ser positiva. Claro, né? Existe a questão da virtude do vício. Você pode ser igual a raiva, por exemplo. Você pode usar a raiva para, sei lá, se dedicar a estudar, porque você não suporta a ideia de estar parado naquela posição ali. Sacou? Tu focou a tua raiva ali. Ou tu pode usar a tua raiva para bater em alguém na rua. A emoção é a mesma. Tipo, a raiz da emoção, né? Nunca nos livramos da necessidade de aceitação. Cara, isso daqui também doeu aceitar. Acho que eu entendi quando eu li o Alita. Tipo assim, essa aceitação, ela sempre vai estar aí. Essa busca pela aceitação externa. Principalmente na questão de relacionamentos, pô. Querendo ou não, fingindo ou não, we not based, we are pen. De nada adianta você fingir que não liga para isso, sendo que no interior tu sente, saca? Então é um pouco foda admitir essa porra. Nessa área, a insegurança é um sinal de bem-estar. Significa que não nos permitimos pensar que aquelas pessoas sempre estarão do nosso lado. Então, quando você pensa assim, que ainda tem essas emoções em você, significa que você sabe que você pode perder aquela pessoa em algum momento. Então, você vai um pouco mais se esforçar para mantê-la, entende? Então, não é necessariamente algo negativo. Ah, tá. Esse ponto aqui eu achei realmente interessante. O sexo ele foi tido como uma das coisas mais importantes no relacionamento, né? Não que não seja, mas tipo, ela ultimamente foi difundida ainda mais a importância. Aí o autor ele dá um exemplo que tipo assim, beleza, pô, se sexo é o mais importante, e se você encontrasse alguém que você só se identifica pelo sexo, sacou? Mosca filha da puta. Então ele fala, pô, cara, em algum momento vai dar divergência, saca? Porque você quer alguém que te complete em outras áreas, não só no sexo. Se considerarmos o sexo isoladamente, a esperança de achar o parceiro ideal com quem seria fácil compartilhar toda a extensão da nossa própria curiosidade erótica soa plausível. Talvez conseguimos encontrar alguém que, como nós, vamos supor, queira usar algemas forradas de pelúcia e tênis de corrida, mas esse é só um cantinho do problema.
Porque no relacionamento, esperamos que essa mesma pessoa compartilhe nossas opiniões políticas, nossos interesses culturais, os horários com que consideramos ideais para as refeições, a cor do banheiro de visita, etc. Há muitas facetas de excitação sexual que simplesmente são contrárias a nossos outros aspectos da nossa natureza, a nossa esperança de amor e ao fato de sermos indivíduos bondosos e legais em outras situações. A excitação erótica não leva em conta os padrões que estabelecemos para as outras áreas da vida. Cara, é no livro... Só um segundo. Porra, meu. Modernos Degenerados, ele acaba citando alguns casos disso. Tipo assim, a pessoa ela tem uma luta que é em favor de uma coisa, mas ao contrário, ela faz exatamente o oposto. Então, um exemplo extremo, é um exemplo extremo, é um exemplo extremo, é um exemplo extremo. Existiam algumas pessoas que eram contra, era tipo um movimento contra a pedofilia, e foi descoberto que algumas pessoas envolvidas com esse movimento praticavam esse crime, entende? Tem também o caso de um cara que ele estava numa posição de poder muito forte, não lembro qual posição que era, e que ele tinha prazer em sadomasoquismo. Ele queria ser o passivo na posição de sadomasoquismo, sacou? Aí você fala, pô, mas isso daí não condiz com a vida social dele. Não condiz. Não condiz. E daí? Sacou? Então, o que acontece? Se você se levar só do ponto de vista sexual, tu teria que dizer que esse cara, ele tem que encontrar alguém, salvo engano ele é religioso, alguém religioso que condiz com todas as opções dele e que na hora sexual aceite que esse homem de poder é submisso. Tem uma visão que seria na questão do autossofrimento e punição, a busca por punição. Porém, aí espero que algum dia talvez eu leia o livro Modernos e Degenerados. Falei não. Mas beleza, pô. Pulando aqui, né? A forma positiva de ver o sexo se tornou o padrão, trazendo consigo o problema muito cruel de não levar em consideração os obstáculos numerosos e muito reais à sua concretização. Assim, isso nos oferece, totalmente sem querer, uma nova fonte de pânico e desalento. Seríamos muito mais calmos se partíssemos do pressuposto que, por definição, será necessário renunciar a muitas coisas em nossas vidas sexuais. O melhor caminho para uma boa vida sexual é aceitar que as melhores relações sexuais quase com certeza serão exceções ocasionais de êxtase numa vida em geral de completa concessão e desejos frustrados. O Petri, meu ídolo máximo, ele até fala disso, que é tipo assim, o sexo, ele só vai ser bom de verdade quando você tiver uma conexão mais que a conexão física com aquela pessoa, saca? Então, o Petri quase que dá a entender a ideia do andrógeno ali, que seria tipo, pô, cara, eu e essa pessoa, a gente é um só. E a gente tá aqui e o sexo vai ser a união de nós dois. Sacou? Não é tipo assim, sexo casual. Não é tipo assim, caralho, velho. Eu e essa pessoa, a gente tem as mesmas características e os mesmos gostos e, tipo, isso não vai acontecer sempre, né? Tipo, mesmo que essas duas pessoas estejam juntas, esse prazer, ele... Há momentos que ele ocorre. Aí é um pouco estranho de entrar nesses pontos. Um dia talvez eu entre. Tá. Último. Cara, eu não entendia por que o professor reclamava tanto de garganta ruim, porque eu tô há 1 hora aqui, né? A garganta já tá arranhando. Falta só 3 páginas, então tá de boa. Os pontos fracos dos pontos fortes.
Nossa tendência é gostar das pessoas pelo que ela tem de bom. É isso que nos une. Quando uma pessoa pergunta o que você vê na pessoa que você está gostando, geralmente falamos questões adoráveis dela. À medida que o relacionamento progride, vamos ficando cada vez mais obcecados com os defeitos do parceiro. Geralmente há uma ironia cruel nisso. O que nos irrita é algo ligado às mesmas características que, no começo, se tornava extremamente atraentes. Aí ele dá algumas características aqui. O princípio dos pontos fracos, dos pontos fortes. Segundo ele, qualquer qualidade de uma pessoa, em alguma situação, virá acompanhada de um ponto fraco correspondente. Um exemplo, eu acho que eu tenho até um vídeo falando disso, mas resumindo o vídeo seria assim: você não sabe em qual é a base que sustenta a tua personalidade, saca? Então, exemplo, eu considero a comédia uma coisa extremamente importante na minha vida. Considero muito importante, considero extremamente importante. Para mim, se você me tolir da possibilidade de ser cômico, você tá meio que podando algo em mim que eu considero muito importante, beleza? Na maioria das situações, isso acaba sendo bom. É tipo, engraçadinho, sacou? Eu me policio até bastante nisso. Só que eu sei que em determinadas situações isso é extremamente irritante, entendeu? Então é uma qualidade, então sei lá, as pessoas, algumas me conhecem por essa qualidade, só que em algumas situações essas mesmas pessoas sabem que aquilo é irritante, ou seja, algo que faz elas gostarem de mim, em outras situações é o que faz ela me odiar, sacou? Ter em mente de que a ideia dos inevitáveis pontos fracos que acompanham os pontos fortes de alguém pode nos ajudar a ser mais calmos nos relacionamentos. Esse modo de encarar o defeito do ser amado nos causa uma inquietação dolorosa. A teoria dos pontos fortes, dos pontos fracos dos pontos fortes, nos faz lembrar de que muitas características irritantes e decepcionantes dos parceiros são apenas outro lado das qualidades que admiramos. Igual, um exemplo. Sei lá, eu sou um pouco focado com horário. E até é o exemplo que a pessoa dá no livro aqui, né? Então, tipo assim, se eu não tenho uma visão clara de quando vai acontecer alguma coisa, isso me dá uma ansiedade muito grande, pô. Então, se eu fico esperando por aquilo e eu não tenho aquele noção de quando vai acontecer, isso meio que me dá uma ansiedade muito grande, sacou? Então essa ansiedade é algo ruim, só que vem de algo bom, que é tipo, sei lá, o meu desejo por ser pontual, entende? Tá, beleza. Aí aqui toca num ponto que é bastante interessante, que é: costumamos nutrir paixonites por outras pessoas. Imaginamos como seria adorável estar com ela. Isso nos torna cada vez mais irritadistas com o nosso parceiro atual. Aí aqui de novo a gente vem naquela teoria lá do começo do vídeo, que é tipo assim, você tem a pessoa que você quer se relacionar idealmente e a pessoa com quem você tá. Então imagina que você pega características de pessoas aleatórias e aumenta ainda mais aqui em cima, sacou? Então é tipo assim, sei lá, a pessoa que você tá, ela é um pouco mais engraçada, aí você fala, nossa, como eu queria me relacionar com alguém sério. Aí você vai e coloca sério nessa perspectiva aqui. Só que você ignora que vai existir locais que, sei lá, talvez a seriedade não seja tão bom. Ou vai existir situações que você preferia alguém que lidasse com aquela visão de um modo mais engraçado, sacou? Então você está meio que julgando a pessoa com quem você está com base em um critério que você aleatoriamente pegou de alguém que você nunca conviveu e que nunca viu os pontos fracos daquele ponto forte que você diz gostar. Tá. Mas a ideia dos pontos fracos e pontos fortes sugere que deveriam ter sempre em mente que as qualidades agradabilíssimas dessa nova pessoa também estarão em algum estágio crucial ligados a comportamentos enlouquecedores. Devemos aprender a perguntar a nós mesmos antes de ceder a uma paixão de momento de que modo o lado super legal de um estranho poderia se tornar um problema. Eu acho que é isso, eu não vou continuar não. Mas
Mano, sinceramente, é um vídeo extremamente longo. E eu acho que eu poderia ter sintetizado ele de forma mais clara. Vai ficar pro próximo. O próximo eu vou tentar fazer em 20 minutos, 25 no máximo. E duvido que alguém chegou aqui, mas achei interessante, pô. Uau. Cara, esse daqui é um pós-vídeo totalmente aleatório. Eu tô um pouco orgulhoso, pô, disso que eu tô fazendo, saca? Eu sei que provavelmente ninguém tá vendo isso daqui. Se você tá vendo isso daqui, provavelmente aconteceu algo na minha vida que te fez querer ver isso daqui. Sei lá, pô, ter superado vários traumas e transtornos em relação à personalidade e à aparência e à inteligência de poder estar aqui falando a 1h10 sobre um tema de um livro que eu realmente li e que eu realmente busquei entender e que completar ele com outras coisas, sei lá, é algo que eu achei interessante, pô, saca? Eu meio que superei alguns traumas muito fortes com a gravação disso. Tudo, tudo bem que não foi um fim em si próprio, não foi tipo, comecei a gravar e isso melhorou, mas eu acho que a gravação teve um papel essencial nisso. E eu acho que é isso, pô. Esse livro tá me ajudando bastante nesse sentido, de ver relacionamento com outro olhar. Talvez algum dia eu toque na minha visão sobre relacionamento, mas ver essa visão eu achei interessante. Acho que é isso, pô.